Olá, no programa de hoje você vai conferir a estreia do quadro especial Volta às Aulas. Nele você vai saber como o MPRJ tem atuado para que municípios retomem as aulas presenciais de forma segura, respeitando os protocolos sanitários contra a Covid-19. Confira a participação da promotora de justiça Ana Carolina Brocchini e do promotor de justiça Marcelo Abramovich. E no nosso bloco de entrevistas, a Procuradora de Justiça Edileia Cesário vai explicar o funcionamento da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento e Políticas Institucionais, a SubPPI do MPRJ. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. No centro-sul do estado do Rio de Janeiro, os membros do Parquê Fluminense têm atuado para garantir o retorno às aulas presenciais. Confira no quadro Especial Volta às Aulas. Nós começamos a fazer as tratativas no início desse ano para o retorno das aulas presenciais, tendo em vista que as medidas, o momento sanitário em que o município se encontrava já estava favorável. Inclusive, o município já havia até editado decreto autorizando as demais atividades municipais a retornarem de modo presencial. Então, nós começamos, já tem uns 3, 4 meses, essas tratativas, inclusive com a secretária de Educação, com o senhor prefeito, com a equipe técnica, e a gente conta no Ministério Público também com o auxílio da Força Tarefa de Educação, que foi criada especialmente para monitorar tanto a qualidade do ensino remoto, mas também, nesse ponto, o retorno das atividades presenciais, tendo em vista justamente o momento sanitário autorizado. Atualmente, inclusive, o município de Miguel Pereira, ele é um dos municípios cujo momento sanitário é o mais favorável. Ele já está em bandeira amarela há algumas semanas. Então, nós conversamos com a secretária de Educação, mostramos estudos, né? Nada é da nossa cabeça, né? A gente é só o intérprete jurídico da situação. Então, a gente conta também com a equipe técnica, né, do Ministério Público, além do monitoramento que é feito pela própria Secretaria de Saúde, né, estadual, né, a SES, ela divulga os mapas constantemente, dentro de um critério de bandeiramento, né, demonstrando a quantidade de leitos disponíveis, a taxa de recrudescimento dos casos e demais fatores sanitários. E somente a partir do momento que já havia uma condição sanitária melhor, então começou-se a pensar o retorno, né? Desde no final do ano passado, já foi fomentado pelo Ministério Público que os municípios efetivamente planejassem um retorno seguro às aulas. Então, o Ministério Público ele iniciou a força-tarefa a partir da eleição do atual Procurador-Geral de Justiça, doutor Luciano, criou a força-tarefa com 2 eixos principais de atuação. Um eixo destinado ao fomento e planejamento das atividades presenciais no âmbito da educação, ou seja, conforme a pandemia fosse evoluindo, né, passado já um ano da pandemia, a necessidade do retorno ao ambiente presencial e também um retorno para o ambiente presencial de forma segura, considerando as bandeiras epidemiológicas e todas as necessidades de adequação que a pandemia impôs às diversas atividades e educação dentre elas, e com isso a manutenção de um ensino híbrido, porque há previsão na legislação para que o retorno às atividades presenciais necessite de uma autorização dos pais e responsáveis pelos alunos menores de idade, dos maiores de idade também fica facultado a livre escolha, e então a necessidade do fomento de uma qualidade maior do ensino remoto, que a pandemia foi muito... pegou a todos de surpresa e teve a necessidade de que esse ensino remoto acabasse sendo implementado muito de uma hora para outra. Portanto, a força-tarefa tem esses 2 eixos, né? Em Miguel Pereira, a gente veio trabalhando inicialmente com o eixo 1, com o planejamento do ensino remoto.
houve uma dificuldade inicial com o município, né, de que avançássemos extrajudicialmente com esse planejamento. O ajuizamento das ações foi em último caso, né? Então já vem se verificando há alguns meses um momento sanitário melhor, o planejamento do retorno das aulas, que não é de uma hora para outra, também foi fomentado há vários meses, né? Inclusive desde o ano passado. Então havia uma certa resistência, não de nunca retomar, mas havia uma certa lentidão de efetivar esse processo de retomada, né? Então verificada a bandeira amarela em mais de uma semana, né, como o município de Miguel Pereira vem enfrentando, a gente achou por bem fazer o ajuizamento da ação para que o município seja obrigado a proporcionar o ensino letivo de forma presencial, tendo em vista que as medidas sanitárias elas já são favoráveis. O Ministério Público ele não coage ou obriga a seguir determinados métodos específicos, porque pode ser que a escola, ou o município, ou a unidade escolar, ele pretenda fazer de outra forma, né? A gente vai fazer um revezamento, uma série vai estudar nessa semana e na semana seguinte vai estudar outra série, outra turma, para não haver o contato direto entre turmas distintas. Então, são diversas as modalidades para propiciar um retorno em que não haja aglomeração, que não haja o contato, né, total e com tumulto, né? Então, essas medidas são diversas. Mas o álcool em gel tem que ter a proteção também, inclusive para os professores, por parte do município. O município tem que fornecer, né, o uso da máscara, de óculos em algumas atividades. Então, há uma higienização que tem que ser, a vigilância sanitária, inclusive, nesses municípios. Ela fez a fiscalização para ver se está também, enfim, se as medidas sanitárias elas estão sendo levadas adiante. Então, o retorno seguro ele é muito importante, né? Não é um retorno a qualquer custo. O retorno seguro ele é importante. Tem as medidas, né, que são de senso comum, inclusive instituídas pela própria OMS, e tem as medidas que o município pode fazer, que podem se diferenciar, principalmente nessa questão de revezamento, ou qual aluno pode voltar, qual aluno não pode. Mas como dever do Estado e dever do município de proporcionar o ensino, né, cada um no seu grau de atribuição, eles têm que proporcionar e dentro dessas medidas sanitárias que são fiscalizadas e são acompanhadas também por parte do Ministério Público. No município de Miguel Pereira, os nossos pedidos eles foram diversos, né? Inclusive com retorno imediato em razão do bandeiramento amarelo, e é uma obrigação. O município ele é obrigado a cumprir sob pena de multa, né? Foi instituída uma multa diária no valor de R$5.000, então o município ele deve cumprir sob pena de multa nesse primeiro momento, e há outras medidas coercitivas, né? A gente não pode pegar a mão do gestor e assinar um decreto, né? Ou botar as crianças na escola, mas são medidas coercitivas, juridicamente viáveis, que são utilizadas para que efetivamente haja o retorno. Em Miguel Pereira foi proferida a decisão pela Vara Única da Comarca de Miguel Pereira, concedendo prazo de 7 dias para que houvesse o retorno das aulas. Então, esses prazos contam sempre a partir da intimação. A gente ainda não tem ciência com relação a essa intimação e com relação ao prazo efetivo. Em Vassouras, o MPRJ obteve decisão para que o município adote as medidas sanitárias necessárias para o retorno às atividades escolares. Houve reuniões diversas, todas são gravadas, publicizadas, com a senhora secretária municipal de educação, com diversos setores também, tanto da gestão pública, quanto também os conselhos municipais, né, que fazem parte das tratativas e do planejamento relacionados ao retorno. Então, tudo isso foi feito, também foi sendo verificado. No caso de Vassouras, houve um avanço no âmbito extrajudicial. A Força Tarefa tem planejado a retomada das aulas em 3 linhas, ou seja, a rede privada, a rede pública estadual e a rede pública municipal.
o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o município é autoridade sanitária naquele território. Então, mesmo sendo redes privadas e a rede estadual, a competência para liberar essas atividades econômicas é da autoridade sanitária municipal. Então, a gente vem trabalhando com os municípios em relação a esses 3 planos, porque na visão do Ministério Público, as 3 redes devem voltar a funcionar no mesmo momento, evitando com isso que haja desigualdade entre os munícipes, entre os alunos e na oferta do próprio serviço educacional. E aí, em relação à rede municipal, o município fez a previsão da bandeira amarela. Ocorre que, verificada a bandeira amarela, o município não retomou com a sua rede municipal, alegando outras circunstâncias, como, por exemplo, a vacinação, necessidade de outro tipo de planejamento. Então, foi com esse fundamento da autovinculação do gestor, ou seja, ele próprio editou uma regra determinando a retomada das aulas em bandeira amarela e o descumprimento, que o Ministério Público ajuizou a sessão civil pública. O município de Vassouras também está em planejamento, né, para um dia voltar, né? Ninguém afirma que não vai voltar com a educação, mas também é um processo lento, inclusive de desrespeito ao decreto que editou, que dispunha ao retorno no bandeiramento, né? A gente se apega ao bandeiramento porque a bandeira não é só uma coloração, né? Dentro da bandeira há diversos critérios que já se utilizam desses critérios sanitários, né? Pelos especialistas, pelos peritos, que se utilizam desses critérios e que indicam se aquela região, se aquele município está num momento sanitário mais favorável ou desfavorável. Com os estudos produzidos pela Secretaria de Estado de Saúde, que indica a bandeira vermelha, e a CEDUC, que é a Secretaria de Estado de Educação, indicam a bandeira laranja, esse pedido também foi contemplado na ação civil pública, ou seja, que o município apresente um estudo que justifique a sua opção pela bandeira amarela e, não conseguindo comprovar, que utilize a bandeira vermelha como a SES publicou ou a laranja como a CEDUC. Então, houve a negativa em primeira instância, por conta da discricionariedade do gestor, do administrador público, mas o Ministério Público ainda sustentou que, nesse caso, não havia uma discricionariedade ampla, normalmente quando se trata de negativa ao fornecimento do direito essencial à educação. Em relação ao município de Vassouras, quando houve o indeferimento da tutela provisória de urgência requerida pela decisão de primeira instância, surgiu a possibilidade da interposição do recurso de agravo de instrumento, que é um recurso protocolado em primeiro grau, mas processado perante o tribunal. E a partir desse momento, a Força-Tarefa, em auxílio à Promotoria de Tutela Coletiva de Vassouras, elaborou conjuntamente a minuta e solicitamos, pela coordenação da Força-Tarefa, a doutora Michele Bruno, a articulação do NAI, que é uma estrutura muito valorosa existente aqui no Ministério Público, que fez a articulação em segundo grau com a Procuradora de Justiça, que tem atribuição para atuar em segundo grau, porque os promotores não possuem essa atribuição, e foi autorizado pela Procuradora de Justiça responsável com atribuição que a Força-Tarefa despachasse com a excelentíssima desembargadora relatora, que, na minha visão, foi essencial para que houvesse o êxito, pois foi possível expor essas especificidades, o descumprimento do próprio planejamento que foi construído pelo município. Os municípios ainda podem recorrer, o sistema jurídico contempla a previsão da interposição de recursos em face dessas decisões. Em Miguel Pereira foi uma decisão de juízo de primeiro grau, da vara única da comarca de Miguel Pereira, então há a possibilidade de interposição de recurso para o tribunal. E em relação ao município de Vassouras, foi uma decisão monocrática da desembargadora relatora, então também há possibilidade de interposição de recurso para a Câmara. Nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí, na volta tem mais MP Cidadão.
A resolução GPGJ número 2402, de 2 de março de 2021, dispõe sobre a estrutura orgânica da Procuradoria-Geral de Justiça do MPRJ. Uma de suas providências foi a criação da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento e Políticas Institucionais. Para entender a atuação desse órgão, nós vamos entrevistar a Procuradora de Justiça, Edileia Cesário, ela que é a Subprocuradora-Geral de Justiça de Planejamento e Políticas Institucionais. Olá, doutora Edileia, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Tudo bem? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de levar a conhecimento de todos o trabalho da SubPPI. Nós que agradecemos, doutora. A senhora poderia explicar o que é e como funciona a Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento e Políticas Institucionais? Sim. A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento e Políticas Institucionais, né, é um órgão da administração superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que compõe a estrutura da Procuradoria-Geral de Justiça, né, e atua como última instância em assuntos relacionados ao planejamento estratégico e também nas definições de políticas institucionais. A SubPPI ela atua por delegação do Procurador-Geral de Justiça, no planejamento, no fomento, no apoio, na formulação, monitoramento, promoção, integração e implementação de políticas, planos e projetos, inclusive de natureza experimental, relacionados tanto à atividade fim como à atividade meio, né, visando o aperfeiçoamento da instituição, conforme previsão no artigo 5º da resolução da Procuradoria-Geral de Justiça, a que você citou, a 2402 de 2021, que ampliou as atribuições da SubPPI. Perfeito, doutora. Agora, como a SubPPI do MPRJ auxilia a Procuradoria-Geral de Justiça? Então, a SubPPI ela auxilia a Procuradoria-Geral de Justiça formulando propostas de diretrizes estratégicas para a instituição, sempre voltadas para a escolha de prioridades, né, que irão nortear a atuação da atividade fim do Ministério Público, definindo objetivos e metas, a fim de direcionar e também otimizar esforços cujos resultados possam ser mensurados e também comprovados, né? Buscando sempre o alcance da máxima eficiência da atuação dos órgãos de execução e, assim, entregar um melhor resultado da atuação ministerial para a sociedade. A SubPPI também auxilia a Procuradoria-Geral de Justiça através de propostas de criação, de extinção e redimensionamento de promotorias e procuradorias de justiça. Doutora, a senhora poderia explicar agora como é a dinâmica entre a SubPPI do MPRJ e os órgãos vinculados diretamente a ela? Pois não, Juliana. A SubPPI ela atua em conjunto com a Secretaria-Geral de Planejamento Institucional. Secretaria essa que foi criada pela Resolução 2402 e estruturada pela Resolução 2412, para dar suporte às atividades desenvolvidas pela SubPPI. Essa secretaria, então, ela é composta pela Diretoria de Gestão Estratégica, que é a DGE, e também pela Diretoria de Gestão de Conhecimento, a DGC. A Diretoria de Gestão Estratégica, por sua vez, ela é composta pela Gerência de Planejamento e Modernização Organizacional, que é a GPMOD, e pela Gerência de Projetos de Tecnologia e Informação, a GPTI. Já a Diretoria de Gestão de Conhecimento ela é composta pela Gerência de Análise, Diagnósticos e Geoprocessamento, que é a GADG, pelo Centro de Pesquisas e também pelo Laboratório de Inovação Inova. E, além da Secretaria-Geral, integram também a estrutura da SubPPI todos os Centros de Apoio Operacionais, os CAUs. Integram também o Núcleo de Articulação e Integração, o NAI, e a Coordenadoria Geral de Segurança Pública, que é uma coordenadoria que foi criada com essa nova estrutura da Resolução 2402, que estruturou a Procuradoria-Geral de Justiça. E, doutora, como está sendo o trabalho, né, da SubPPI do MPRJ na atual gestão? As atribuições da SubPPI elas foram ampliadas na atual gestão, né, passando a abarcar as políticas institucionais como eixo de atuação do órgão, além das funções já desempenhadas no planejamento estratégico e também na modernização organizacional. Assim, o trabalho da SubPPI vem sendo ampliado a cada dia, ganhando novos contornos institucionais, servindo como direcionamento de atuação finalística dos órgãos de execução, disseminando aí boas práticas de gestão e governança, sempre orientadas para o interesse coletivo, né, visando a uma maior resolutividade do parquê.
Perfeito, doutora. E a senhora poderia citar as atuações importantes da SUB-PPI nos últimos meses? Pois não. Apesar de poucos meses de atuação dessa nova gestão, né, nós podemos destacar algumas atuações importantes, como, por exemplo, a elaboração do Plano Geral de Atuação 2021-2022, que é um instrumento institucional que concretiza o mapa estratégico da instituição, né, e também reflete o conjunto de compromissos prioritários para curto prazo, desdobrados a partir dos objetivos estratégicos. Ou seja, nós transformamos esses objetivos estratégicos em iniciativas concretas compostas por metas e indicadores. O Conselho de Gestão Estratégica, agora em março desse ano, aprovou os temas que serão trabalhados no PGA 2021-2022 e que contemplaram os seguintes temas como eixos centrais de atuação. O enfrentamento da pandemia da Covid-19, o outro tema foi a segurança pública, também o alinhamento das ações do Plano Estratégico Nacional do CNMP com o nosso Plano Estratégico do Ministério Público do Rio de Janeiro, a racionalização das atividades dos órgãos de execução e também outros projetos que tenham transversalidade com os temas prioritários escolhidos. Então, nós iniciamos com o tema enfrentamento da pandemia da Covid. Fizemos um questionário online, né, que foi respondido por promotores e procuradores de justiça para a escolha de subtemas a serem trabalhados. E, em seguida, nós fizemos vários encontros virtuais nos meses de maio e junho, com os centros de apoio operacionais e também com promotores e procuradores de justiça que se inscreveram para participar desses encontros. Nessas reuniões virtuais, nós construímos, então, as iniciativas estratégicas, metas e os indicadores que irão nortear a atuação dos membros nesse tema tão importante da pandemia da Covid. Atualmente, nós estamos trabalhando com o tema segurança pública. Nós também vamos disponibilizar novo questionário para os promotores e procuradores de justiça, para que eles participem, e depois também faremos nova rodada de reuniões para a criação aí de metas e indicadores voltados para esse tema também muito importante para o nosso estado do Rio de Janeiro, que é a segurança pública, né? Uma outra atuação também que eu reputo importante da SUB-PPI foi a criação do Fórum Institucional Covid, que foi idealizado a partir de uma solicitação de alguns coordenadores de causa e também promotores de justiça, que subscreveram um ofício endereçado ao Procurador-Geral de Justiça, solicitando apoio, né, nas questões urgentes vivenciadas na atuação referente a esse tema de enfrentamento da pandemia da Covid. Então, esse fórum encontra-se hoje disponível através de um canal da plataforma Teams, da instituição, para quem quiser participar. E atualmente integro esse fórum, além desses promotores e coordenadores de causa que subscreveram os ofícios, também a nossa equipe de promotores assessores da SUB-PPI, representantes do NAITEM, representantes da ARC, também da Originária Civil, representantes das duas forças-tarefas da Covid, Saúde e Educação, coordenador-geral do Grupo de Atuação Especializada. E também estamos abertos para quem quiser participar desse espaço, que é um espaço de discussão e também de deliberação desse tema urgente nos dias de hoje, que é a pandemia da Covid. Doutora Edileia, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente a participação da senhora aqui no MP Cidadão. Muito obrigada por ter nos esclarecido um pouquinho do trabalho da SUB-PPI. Obrigada a você, Juliana. Muito obrigada, doutora Edileia. E o MP Cidadão de hoje se despede aqui. Se você quiser rever este programa ou perdeu alguma edição anterior, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Aproveite para se inscrever e ativar as notificações, além de ficar por dentro de outros conteúdos do Ministério Público do Rio. E nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. O MP Cidadão está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Eu te aguardo no domingo que vem. Um forte abraço. Até mais!